Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre o guia literário de Colleen Hoover. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os livros únicos da Colleen, que eu já li, né, e que eu tenho aqui em casa. E vamos começar pelo O Lado Feio do Amor, que não tá aqui em casa, tá emprestado, mas eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês. O Lado Feio do Amor, ele foi publicado, acho que logo depois de Maybe Someday, eu posso estar errada, vou colocar aqui a data de publicação. Mas ele foi um livro que mudou um pouquinho a visão que as pessoas tinham sobre a escrita, né, e os livros da Colleen Hoover, porque ele tem uma história um pouco mais adulta. Diferente dos outros livros da Colleen, né, ele traz personagens adultos, jovens, na verdade, né, entre 20 e 30 anos. E aí, nesse livro, né, a gente tem a história da Tate. A Tate, ela tá fazendo um mestrado em enfermagem. E aí, para fazer esse mestrado, ela vai morar na casa do irmão dela. O irmão dela é piloto e ele mora num complexo de prédios, né, onde vários pilotos de uma mesma empresa moram, né. E aí a Tate, ela é uma mulher, assim, independente, mas que ela sente um pouquinho ali uma falta de afeição. Ela não tem muitos relacionamentos. E aí ela conhece o Miles, que é o vizinho e amigo do irmão dela. E o Miles é aquele cara durão, machão, cara de bravo, misterioso, tudo aquilo que a gente deve correr e ela não correu, no caso. E aí eles começam a ter um relacionamento que é um relacionamento muito frio. A base do relacionamento é o sexo e pronto. Eles não conversam, eles não sabem nada um sobre o outro. Porque essa é uma das regras do relacionamento deles. É nunca perguntar sobre o passado de um e do outro. Porque o Miles, ele tem um passado muito obscuro, que a gente só descobre no final do livro. Esse livro da Colleen é um também que eu gosto, porém depende, porque eu acho que o relacionamento que ela apresenta pra gente é um relacionamento muito problemático e chega no final, ela tenta justificar esse relacionamento problemático ao apresentar pra gente no plot o passado do Miles, e pra mim isso não funcionou. Eu não concordei, né, com as ações dele durante o livro sendo explicadas por esse plot, eu não achei correto, mas é um livro bom, a história de amor é boa, ele tem um conteúdo um pouquinho mais pesado. Em relação ao hot ali do livro, ele tem um hot um pouquinho mais pesado, então aí depende, temos que ver classificação indicativa, mas é um livro que eu gosto, porém depende. Eu até recomendo, mas eu acho que a pessoa tem que ir lendo com uma mãozinha na consciência pra entender ali o relacionamento que tem entre Tate e Miles, né, pra entender que aquilo ali não é um relacionamento saudável. Depois nós temos Confesse, que é este daqui, essa capa belíssima. Eu acho esse livro tão bonito. A história nem é isso tudo, mas ele é lindo. Ele tem umas ilustrações, deixa eu ver se eu acho. Olha, ele tem cada ilustração, coisa mais linda, gente. As ilustrações desse livro, sério. É tudo. E a primeira vez que eu li ele por e-book, então eu não vi essas ilustrações com toda essa, com cores assim. Então eu achei o auge depois quando eu comprei. Sério, é lindíssimo, olha. Aqui em Confesse a gente vai ler a história da Auburn. A Auburn, ela tá tentando recomeçar a vida dela ali, reconstruir tudo na vida dela, e ela tá atrás de um emprego. E aí um belo dia ela tá andando assim na rua e ela acha um emprego com um artista, e que é o Owen, né? Esse artista é o Owen, que é quem pinta essas belíssimas imagens. E aí os dois começam a trabalhar juntos e ela começa a sentir uma atração muito forte pelo Owen. Só que o Owen, mais uma vez, mais um dos personagens masculinos da Colleen Hoover, é misterioso, assim, meio... Ele não conta muito do passado dele, ele é machão, durão, não quer saber de nada, quer saber de relacionamento, e isso se dá pelo passado deles. O passado deles, e a Auburn não sabe disso, ela vai saber disso só mais pro final do livro, é que o passado deles se encontra em algum momento durante a vida deles, eles se encontraram, só que ela não lembra ou não sabe, ele também não lembra, não sabe, e é isso a história, a gente descobrindo o passado deles. Esse livro aqui, eu lembro que eu gostei, só que é um livro, tipo assim, passou, sabe? Não me marcou a história, eu nem lembrava da história direito, eu tive que procurar no Google qual era a história, de tanto que esse livro só passou, foi só mais um, sabe? Então é um livro assim, pra você passar um tempo, mas eu não acho que seja um livro de consistência, sabe? De conteúdo que vai fazer você pensar e vai fazer você refletir. Esse livro aqui não é isso. Colleen tem outros livros que fazem isso muito melhores do que esse aqui. Depois nós temos Novembro 9,
que é um livro que fez muito rebuliço lá fora, e aqui no Brasil eu acho que ele não fez tanto rebuliço assim, pelo conteúdo dele, porque eu acho esse livro aqui sensacional. Esse livro a gente vai ver a história da Fallon. A Fallon, ela é uma vítima de incêndio, de um incêndio. Quando ela era criança, a casa dela e do pai dela pegou fogo e ela queimou a maior parte do corpo dela. Então ela é cheia de cicatrizes, ela tem o corpo todo, a pele toda repuxada. E aí ela cresceu com esse complexo, né, de ser feia, de não ser bonita, de não ter, assim, de não ser bonita mesmo. Ela tem um complexo muito grande com o corpo dela, com a aparência dela, com as coisas que ela faz, por exemplo. Ela trabalha como dubladora, mas o sonho dela é ser atriz. Então, ela acha que ela não tem chance de ser atriz por ela ter as queimaduras, né? A Fallon, ela conhece o romântico dela, né, que é o Ben, num dia, assim, que ela tá almoçando com o pai dela, ela conhece ele e instantaneamente os dois sentem uma conexão muito forte. E aí, infelizmente, a Fallon tá se mudando de cidade e aí eles vão passar o dia juntos, que é o último dia dela na cidade. E aí os dois vão se conectar tão forte que eles prometem se encontrarem todos os anos no dia 9 de novembro no mesmo lugar, que é o restaurante. E aí, essa história vai acompanhar ano após ano eles se encontrando no dia 9 de novembro e o que tá acontecendo na vida deles a cada 9 de novembro, né? Só que o passado do Ben, ele tem um passado um pouco complicado, ele perdeu a mãe e a Fallon também, eu acho que ela perdeu a mãe, eu não lembro direito como que é, mas o passado dele liga os dois. E aí a gente vai descobrir o que é que liga os dois, por que eles sentem essa atração e essa conexão tão forte. E esse livro aqui é maravilhoso. Eu amo esse livro da Colleen. O plot dele é perfeito. A história... Nossa, a história, gente, essa história... você fica, tipo... Olha quanta marcação que eu fiz nesse livro. Tipo, você fica doido pra saber o que tá acontecendo com eles, o que vai acontecer no próximo 9 de novembro, como que tá o relacionamento deles, por que eles não ficam juntos, tipo, eles têm a oportunidade de ficar juntos várias vezes e eles não ficam, sabe? E é uma história que, ai, gente, sério, eu adoro essa história, eu recomendo demais essa história, mas eu acho que você não deve começar por ele também, é a mesma coisa que eu falei antes. Comece pelos livros mais antigos da Colleen e depois você vai crescendo aos poucos pra poder acompanhar a desenvoltura da escrita dela, que aqui é incrível. Depois a gente tem o É Assim Que Acaba, que é um livro da Colleen também que fez muito sucesso. O meu tá emprestado, minha mãe tá lendo, mas é um livro dela que também fez um pouquinho de rebuliço por conta do conteúdo bem sensível que ele traz, né, que ele aborda. Esse livro ele vai tratar sobre relacionamentos abusivos e de uma forma bem crua, bem real. E é um livro, assim, que ele me destruiu, esse livro, sinceramente. É um livro que começa como se fosse uma história de amor normal. A gente vai acompanhar a história da Lily, que ela tá começando a crescer com a loja dela, né? Tá começando a ganhar dinheiro. E aí ela conhece o Riley. Acho que é Riley mesmo, né? Isso. Ela conhece o Riley, ele é um neurocirurgião, então, tipo, tem pouco, né? E os dois sentem uma atração muito forte e eles começam a ter um relacionamento. Só que a Lily, quando ela era adolescente, ela teve um amor jovem, assim, que foi um amor muito forte. Foi um cara chamado Adam. O Adam, ele era um morador de rua e os dois se apaixonaram perdidamente. Só que a família dela é uma família muito, assim, que tenta ser aquela família de comercial de margarina. O pai dela era uma pessoa muito restrita e uma pessoa que, assim, era machista. Ele batia na mãe dela. Então, ela já vinha de um lugar muito conturbado, né? E aí, quando ela começou a se relacionar com o Riley, todos aqueles sentimentos em relação ao Adam voltaram. E ela começou a pensar muito no Adam, onde que ele estava, o que estava acontecendo com ele, o que se deu dele, porque ela não via ele desde a adolescência. Só que aí, quando ela se encontra com o Adam de novo, o relacionamento dela com o Riley vai por água abaixo e vira o maior pesadelo da vida dela. E é um livro, gente, que assim, nossa, é um livro muito pesado, é um livro que te dá angústia de ler, te dá vontade de parar de ler, você vai chorar. Eu chorei horrores lendo esse livro, mas é um livro tão bem escrito, é um livro tão bom, tão bem feito. Eu sinto que a Colleen juntou todo o talento dela para escrita nesse livro. É um dos melhores livros da Colleen para mim,
com certeza tá no meu top 3 ali, junto com Um Caso Perdido. É um dos melhores livros da Colleen pra mim. Depois a gente tem o Tarde Demais, que também tá emprestado, que é este daqui. E o Tarde Demais é o livro da Colleen que é mais controverso pra mim, porque é o livro mais pesado dela, é o livro mais adulto, entre aspas, dela, porque ele traz um relacionamento muito abusivo. Tem várias cenas de estupro, várias cenas de abuso sexual, de abuso psicológico. É um livro muito pesado, é um livro que eu não gostei de ler por ele ser tão pesado, um livro que me fez mal. E é um livro que eu acho que ele não tinha necessidade toda de ser tão forte, de trazer uma coisa tão forte. Eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais de boa. E a história é que, para proteger o irmão, a Sloane, ela concorda em manter um relacionamento com o cara, que é o Asa. E o Asa, ele é um traficante, ele é aquele cara machão, é aquele cara desrespeitoso, machista. Ele é tudo de ruim que podia ter, e ela vive praticamente um cárcere privado. Ela mora com ele, ela só sai de casa pra poder ir pra faculdade e volta. Ela faz todas as vontades dele pra proteger o irmão dela. E esse relacionamento vai se desenvolvendo e vai se mostrando cada vez pior, cada vez mais abusivo. Tem muita cena de estupro dentro do relacionamento, então é um livro muito pesado. E o livro só vai se resolver, e aí é que tá a minha crítica a esse livro, que ele só resolve quando aparece o príncipe encantado, né, o super-herói, o homem, que é todo forte e vai conseguir ajudar a Sloane a sair do lugar onde ela está. E isso é uma das críticas que eu tenho para esse livro, por isso que eu não gosto tanto dele. Eu acho que a visão do homem aí é colocada muito como salvador, como, né, o herói, e não é muito bem assim, sabe? Eu acho que a heroína disso tudo é a Sloane, e ela só não percebe isso. Por isso que eu tenho uma crítica muito grande pra esse livro. Eu não indico esse livro muito, porque eu acho, sei lá, ele não faz muito sentido pra mim, esse livro. Depois a gente tem As Mil Partes do Meu Coração, que é uma história que eu também não gostei tanto assim. Vocês vão falar, gente, qual livro que você gostou dela, né? Mas a Colleen é assim, gente, é acerto e erro, tem que ir lendo e tentando, né? Aqui a gente vai acompanhar a história da Merit. A Merit mora com a família dela numa igreja abandonada, e a família dela é gigantesca, a mãe dela mora no sótão, o resto da família mora no primeiro andar, isso contando que o pai dela mora com a atual esposa no primeiro andar, enquanto a mãe dela mora no sótão, né? E a família dela tem muitos segredos, e a Merit tá cansada de guardar esses segredos. E ela quer sumir. Exatamente isso. A Merit quer sumir, ela quer se matar, ela não quer mais viver ali. E aí a gente vai acompanhar ela tentando lidar com né, com esses problemas, com esses segredos, com essa vontade de querer se matar, de sumir, né? Enquanto a gente vê ali o relacionamento dela com a família dela. É um livro que marquei muito. Gosto, mas não é lá essas coisas todas, sabe? Assim, é um livro que pra mim passou. Eu não me lembro muito da história. É um livro que foi, sabe? Tipo assim, ele poderia ter me marcado, mas não achei isso tudo não. Não gostei tanto do livro assim não. E aí nós temos Todas as Suas Imperfeições, que é, eu acho, o meu livro favorito da Colleen, depois de Um Caso Perdido, com certeza. Eu amo a história desse livro. Gente do céu, como eu amo. E eu achei que eu não fosse gostar desse livro, porque ele traz o relacionamento de duas pessoas já adultas, assim. Ele traz a história de um casamento aqui, né? E é uma coisa que tá muito distante da minha realidade, né? Tipo, eu não me identifico com essa realidade de casamento. Então eu achei que eu não ia me identificar com a história, que eu não ia gostar da história. Só que eu achei que esse livro, ele trabalha o relacionamento humano de uma forma tão profunda. Ele trabalha os sentimentos e a cabeça, o psicológico na relação, sabe? Quando as pessoas estão em uma relação amorosa, como que funciona a cabeça, como que tá, sabe? Como que funciona essa conversa mesmo entre uma pessoa e a outra. E esse livro traz isso tão bem explicadinho, tão bem feito. E é um livro que ele traz sim um assunto pesado, mas não é um assunto tão pesado assim. Esse livro ele vai falar da história da Queen e do Graham. Os dois se conhecem em um belo dia, quando eles descobrem que seus respectivos namorados estão traindo eles.
juntos. E aí eles descobrem isso e eles começam a sair e um relacionamento muito forte começa a crescer ali com os dois. E aí os dois vão se casar, aquele mar de rosas todo, só que o problema começa a acontecer quando eles estão tentando engravidar. E aí é frustração atrás de frustração, é assim, um colocando a culpa no outro, eles tentando resolver as coisas, mas não conseguem resolver nada. É um livro que, gente, olha, eu fico toda arrepiada de novo, não consigo. É um livro que, nossa, ele me tocou de uma forma tão grande. Eu achei um livro tão real, sabe? Eu lia esse livro e eu não percebia que ele era uma ficção. Ele parecia uma coisa real, de tão cru que ele é, sabe? As coisas são cruas, são tipo, é assim e pronto. É o preto no branco, sabe? É muito simples como é explicado. E eu amei esse livro. Eu adoro essa capa, esse papel que é usado nessa capa. Eu adoro esse papel que imita um jornalzinho, sabe? Ele é mais escurinho, não sei se dá pra ver. Mas, sério, eu amei esse livro. Nossa, gente, indico demais esse livro. Sério, você que gosta de Colleen Hoover já e ainda não leu Todas as Suas Imperfeições, pelo amor de Deus, vá ler. E por último, a gente tem o último livro da Colleen que eu li, que é o Verity, que tá aqui, que também fez muito sucesso aqui no Brasil e lá fora. Primeiro thriller dela, né? Primeiro thriller da Colleen. E eu li com uma expectativa altíssima, porque Colleen Hoover, thriller, todo mundo falando bem. Eu já falei, gente, sucesso. E a história não é pra mim. É exatamente isso, a história não é pra mim. Eu achei a história muito creepy, muito estranha, muito... Não sei, eu achei uma coisa muito esquisita. Em Verity a gente vai acompanhar a história de uma mulher que ela... A Verity, né? Que é uma escritora super famosa, super rica, que aconteceu um acidente de carro com ela e ela virou um vegetal. Ela não consegue escrever, ela não consegue fazer nada. E a editora dela, né, e as pessoas que trabalham com ela estão procurando um ghostwriter, ou seja, uma pessoa para escrever os próximos livros dela, porque ela tem uma série que é super famosa, que ia sair a continuação, só que como ela, né, não tem possibilidade de escrever, eles precisam arrumar um jeito de escrever esse último livro. E aí que eles vão contratar a nossa personagem principal, que eu esqueci o nome dela agora, para poder escrever os livros da Verity. E aí, para poder entender a Verity, entender a cabeça dela, né, saber como que ela escreve, ela vai morar na casa da Verity, onde a Verity está internada, para poder pesquisar, fazer pesquisa do livro, ler as coisas dela, né, e ver em que andamento está esse livro. Só que enquanto isso, ela tem muito contato com o marido da Verity, que é um cara fofo, lindo, simpático, bonito, tudo de bom, né? Que a gente vê. E aí, os dois começam a sentir uma atração um pelo outro. Só que a Verity está o quê? Igual um vegetal na cama de cima, no andar de cima. Então, assim, as coisas estão meio vai, não vai, né? Vamos ficar junto, mas e a Verity? Não sei o quê. E aí, a menina, né, a personagem principal, começa a ver a Verity se mexendo, olhando, né? Aquela coisa bem creepy mesmo, bem assustadora. Mas como que a Verity faz isso se ela é um vegetal? Não sabemos. E aí, a gente começa a ter essa tensão toda entre a menina principal querendo ficar com o marido da Verity, mas com medo da Verity matar ela. Então tem várias coisas aí acontecendo. Gostei, principalmente nesse livro, é o final. Eu achei que a Colleen cagou no final. Eu não gostei do jeito que ele terminou. Achei muito, tipo... sabe? Tipo, não gostei. Não recomendo esse livro e pra mim ele é, talvez, o pior livro da Colleen que eu já li. Talvez. E foi isso, gente. A Colleen já lançou outros livros depois de Verity, que ainda não chegaram no Brasil, estão chegando ainda. Então eu ainda não li. Eu espero chegar aqui. Eu até leio em inglês, mas eu prefiro ler em português para ter todo o entendimento do rolê, sabe? Entender toda a complexagem do livro. E então, quando esses livros chegarem no Brasil, eu leio e vou fazer um vídeo pra vocês sobre eles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo na caixinha de descrição vai estar o link de todos os livros da Colleen lá pra comprar na Amazon. Então é só você clicar no link e comprar, que você já vai estar me ajudando demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem qual autor vocês querem que eu faça esse guia literário completo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!